Vamos falar a respeito do encontro de Silvio Mendes aí em Brasília. Enquanto os partidos PSDB, progressistas, vão se organizando em torno ou não do nome de Silvio Mendes vai organizando junto ao partido União Brasil a sua condição para ser candidato a prefeito em 2024, né? Joelson, o que é necessário para vencer uma eleição? Estrutura, ou seja, recursos financeiros e discurso. Se você tem só discurso, mas não tem condição de espalhar a sua mensagem, fazer com que a sua mensagem chegue no eleitor, não adianta de nada. E se você tem só a estrutura, mas não tem a mensagem que apele para o coração e para a mente do eleitor, também não adianta de nada. Então é preciso as duas coisas. O ex-prefeito Silvio Mendes, ele tem o discurso, tanto que ele figura muito bem em várias pesquisas de intenção de voto. Mas a estrutura é uma dúvida, e é por isso que ele vem para Brasília, deve se reunir, segundo eu apurei com as minhas fontes, com a direção nacional do União Brasil, Luciano Bivar, Antônio Rueda, que são os representantes do partido, e o que a gente já sabe previamente é que a direção nacional assegura as condições necessárias para uma candidatura majoritária competitiva, ou seja, os recursos. Então, depois desse aval, a gente aguarda o anúncio oficial, depois também de se resolver toda a questão com o PSDB da pré-candidatura de Silvio Mendes pela União Brasil. E aí, para tratar da questão do diálogo entre PSDB e PT, Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio ouviram lideranças. Vamos ver aí. Luciano Nunes, começando com Luciano Nunes. Ele respondeu sobre uma possível aliança com o Partido dos Trabalhadores, na conversa que teve com Elivaldo Barbosa. Vamos ver. Acordo com o PT. Não há nenhuma cogitação dessa possibilidade. Nós não sequer isso está em discussão. Quem são os candidatos, senhor João Vicente? Meu nome e o nome do senador João Vicente, que foi colocado à disposição na convenção do PSDB. Hoje o quadro que está posto é esse. O PSDB trabalha, sim, com o seu projeto de pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, candidatura própria aqui em Teresina para 2024. A gente entrevistava o presidente municipal do Progressistas e ele disse que vai buscar um diálogo, uma harmonia nesse grupo. Há algo que ainda pode ser colocado à mesa para que o PSDB volte dessa decisão? Olha, qualquer relação, ela tem que ter como base o respeito e a confiança. Então, para se restabelecer o diálogo, tem que se restabelecer o respeito e a confiança. Hoje, PSDB e União Brasil estão em caminhos diversos. Hoje, PSDB e União Brasil estão em caminhos diversos. Sem acordo. Hoje, é o quadro que está posto hoje. O PSDB tem uma pré-candidatura e a União Brasil tem a sua pré-candidatura. No Progressistas, Marden Menezes confirmou que existe um diálogo dele e dos seus liderados com o Partido dos Trabalhadores. Não há nenhum problema em conversar. Eu defendo que nós estejamos abertos a conversar com todas as forças políticas. Tenho uma relação muito boa com o deputado Luciano, inclusive é preciso até ouvi-lo também para que a gente possa estar entendendo todo esse processo, né, que ferve aqui em Teresina. A campanha, a pré-campanha, ela foi muito antecipada, um processo eleitoral que ele iniciou muito cedo, então algumas atitudes dão a entender que é como se a eleição fosse amanhã, ou como se fosse daqui a um mês, e não é. Então é preciso aguardar esse desenrolar desses diálogos, e de minha parte eu estarei aberto para dialogar com todas as forças, e claro, com o tempo, com muita tranquilidade, como sempre fiz, está me posicionando como sempre foi na minha trajetória. Elivaldo Barbosa, sua opinião sobre as duas declarações. Olha, a de Luciano Nunes afirmando que não há acordo e nem discussão sobre o PT, a aliança com o PT, essa aí foi a brecha que Silvio Mendes queria para buscar uma reaproximação com o PSDB. Essa reaproximação que hoje é desejada por Silvio Mendes e que é admitida, ou negada, digamos assim, pelo presidente estadual da sigla, né? Luciano Nunes se considera muito prejudicado, disse também nessa entrevista que foi uma desqualificação de candidatura, uma quebra de acordo, está em campo oposto em relação aos objetivos dos dois partidos. Os dois partidos estão em campos diferentes, na oposição, mas cada um na sua raia política.
política, não é? Agora, o fato dele afirmar, Joelson e Paula, de que, olha, nós não temos nenhum entendimento, acordo com o PT. Isso aí foi a janela que Silvio Mendes queria ouvir para exatamente buscar zerar o jogo e uma reaproximação com o ex-aliado, Luciano Nunes. Se vai conseguir ou não é outra história, mas esse é o desafio político do presente, do momento, para Silvio Mendes. Paula? Joelson, eu conversava com o interlocutor da oposição e a avaliação é de que, tendo em vista esse acordo que havia sido feito para a escolha de um pré-candidato só em dezembro e as declarações do ex-prefeito Silvio Mendes foram vistas, de certa forma, como uma deselegância, tanto com o Luciano Nunes, com o ex-senador João Vicente Claudino também, que se filiou no PSDB com vistas a ser pré-candidato também. Agora, por essa declaração de Luciano Nunes falando em respeito e confiança, eu senti que ele não fechou portas, não, acerca de uma reconciliação com esse grupo da oposição. Então, aí, Sábia, já começo então trazendo essa questão para você. Uma deselegância eventual não pode ser corrigida com um elegante pedido de desculpas e vamos conversar de novo? Ou não? É possível dizer que o palanque de Silvio Mendes sofreu, tem sequelas graves depois desse incidente ou acidente com o Luciano Nunes? Considerando a personalidade do ex-deputado Luciano Nunes, sempre muito discreto, para ele chegar a público, dar uma entrevista, anunciar um rompimento, é porque é grave, não é algo simples. Nas últimas 2 semanas, a gente vem noticiando, eu inclusive na minha coluna no cidadeverde.com, Elivaldo Barbosa na coluna dele, Tempo Real, a Paula também em matérias, toda insatisfação dos tucanos com a condução desse processo eleitoral na oposição. Então, assim, é algo que já vem se falando, essa insatisfação já é pública e chegou no estopim agora. Eu não acredito, pelo que eu ouvi da entrevista e pelas fontes com quem eu converso nos bastidores, que é algo inviável. Eu só acho que é muito difícil, nesse momento, reconstruir essas pontes. Não é impossível, a política é justamente a arte de conciliar o improvável e fazê-lo provável. São aliados históricos, estiveram juntos em muitos momentos. A ponte é muito mais fácil de ser construída com União Brasil e PSDB, ou melhor, reconstruída, do que com o PT, porque é um caminho totalmente novo. Agora, que há as conversas com o PT, isso é real, isso é concreto, e a gente vai saber o que é que vai se dar tudo isso nos próximos dias, provavelmente. PSDB pode criar aí um caminho novo. Você fez um trocadilho interessante em relação ao Fábio, ou não, sabe? Pode ser. Pode ser visto assim, Joelson. Vamos ver como será esse caminho traçado pelo PSDB.